Olá, bom dia! O nosso grupo falará um pouquinho sobre o que foi o movimento das Diretas Já. E eu vou falar um pouquinho sobre o que foi esse movimento. Bom, Diretas Já foi um movimento político de cunho popular que teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da República. Ele começou em maio de 1983 e foi até 1984. Contou com a participação de muitos partidos políticos e, mesmo sendo marcado por significativo apelo popular, o processo de eleições diretas só ocorreu em 1989, 29 anos depois da escolha do último presidente, em 3 de outubro de 1960. Aconteceu. No período em que eclodiram os atos pela realização de eleições diretas, o Brasil era governado pela ditadura militar. O golpe, que foi iniciado em 1964 e vetou a participação dos eleitores para a escolha do presidente e governadores de estado. Durante o golpe, o Congresso Nacional foi fechado e a escolha do presidente e governadores ficou sob a responsabilidade de uma junta militar. Após a promulgação da Constituição, a escolha do presidente era por meio do voto do colégio eleitoral, chamadas de eleições indiretas. Só a partir de 1979, o governo militar inicia o processo de retomada da democracia com a Lei da Anistia. O general João Batista Figueiredo foi o último presidente do regime militar. Ele determinou que a abertura do país iria ocorrer de maneira lenta e gradual. Somente em 1982 foram retomadas as eleições diretas para governador. Nesse período da história, o Brasil contava com 4 partidos políticos na oposição, e entre eles estava o PMDB, o PT, PDT e PTB. Vou falar um pouquinho sobre a emenda Dante de Oliveira. A proposta de emenda à Constituição de número 5 de 1983, que ficou conhecida como Emenda Constitucional Dante de Oliveira, fez parte de uma série de movimentos em prol do retorno da democracia no Brasil, através das eleições diretas para presidente da República. Dante de Oliveira foi um engenheiro civil que ingressou na carreira política como deputado estadual nas eleições de 1978. Em 1982, tornou-se deputado federal filiado ao PMDB, mandato no qual apresentou a emenda que se tornou sua marca na história do Brasil. O movimento pelas eleições diretas já existia, entretanto passou a levar multidões nas ruas em diversas cidades do Brasil em 1983, sob a influência da proposição da emenda Dante de Oliveira. Essas manifestações ficaram conhecidas como Diretas Já. A emenda propunha nova escrita para os artigos número 17 e número 148 da Constituição Federal de 1967 e a extinção de seus parágrafos. Essa mudança permitiria que as próximas eleições presidenciais fossem realizadas a partir do voto direto e no mês de novembro de 1984. Objetivos. O movimento Diretas Já pretendia conquistar a possibilidade de eleições diretas para a presidência da República no Brasil. Se concretizaria com a votação da... Resumo sobre as Diretas Já. Diretas Já foi um movimento cívico que defendia a aprovação da Emenda Dante de Oliveira, que tornaria direta, voto popular, a sucessão presidencial de 1985. Contexto histórico: abertura política, anistia, eleições de 1982. Participação efetiva de políticos, artistas, intelectuais. De olho na linha dura militar. Temor de que bandeiras vermelhas nos comícios das diretas provocasse reação violenta de quem não apoiava o movimento. Capitais que tiveram grandes comícios: São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia, Curitiba. A emenda não foi aprovada por falta de 22 votos. Os líderes. As principais lideranças das Diretas Já eram políticos, artistas e intelectuais, que desde o golpe de 1964 fizeram oposição aos militares no poder. Eram líderes que tiveram suas carreiras políticas interrompidas por algum ato arbitrário da ditadura, ou fizeram dos seus mandatos uma resistência, como Tancredo Neves, Ulisses Guimarães e Franco Montoro.
Os artistas emprestaram seu prestígio junto ao público para atrair mais adesões e apoios populares às diretas já. O locutor esportivo Osmar Santos tornou-se o grande apresentador dos comícios. A cantora Fafá de Belém ganhou destaque nacional ao cantar a capela o hino nacional. Professores e intelectuais também se destacaram no movimento das diretas, ao escreverem textos para jornais de grande circulação, defendendo as eleições diretas e a realização dos comícios. Qualquer apoio político às diretas era bem-vindo. Lideranças que até pouco tempo faziam parte da base aliada da ditadura passaram para o time oposto e participaram da campanha pela emenda Dante de Oliveira. Um exemplo conhecido é José Sarney. Ele foi o último presidente do Arena, partido do governo militar, e participou de diversos comícios pelas diretas. Desfecho. A emenda Dante de Oliveira foi votada pelo Congresso Nacional no dia 25 de abril de 1984. A população que ativamente participou dos comícios pela direita agora aguardava o resultado final. A votação foi transmitida ao vivo pela televisão, porém, mesmo com a abertura política a todo vapor, os militares queriam exercer a sua força arbitrária. A mobilização das direitas fez com que se criasse um ambiente de expectativa para a votação da emenda no Congresso. Por isso, os militares fizeram de tudo para controlar a entrada de pessoas em Brasília. Como Goiânia é próxima à capital federal, as medidas impositivas do governo tiveram maior efetivação. Apesar de todo o apoio que teve, a emenda não foi aprovada no Congresso. Durante a votação, estavam presentes 479 parlamentares e, para a emenda ser aprovada, eram necessários 320 votos. A emenda Dante de Oliveira teve 298. Faltavam apenas 22 votos para atingir 2/3 necessários. Quando o resultado foi divulgado, os apoiadores da emenda sentiram-se frustrados. Com o arquivamento da emenda, a sucessão do general João Batista Figueiredo seria indireta, pelo colégio eleitoral. O povo só iria eleger o novo presidente em 1989.